vas a la iglesia? Esse não vai permanecer na igreja. ¿Para qué estás en el Para evangelio? que está sendo crente? Mira la vida que tenés, Olha a vida que você vive. mira los problemas que tenés, Olha os problemas que você mira la situación de tu matrimonio, Olha a situação do mira seu la casamento. situación de tu familia, Olha a situação do mira tu economía. Olha o seu dinheiro. Pero Dios lo está permitiendo Porém, Deus está para que nosotros nos afirmemos para que a gente se y entendamos e entendamos el plan de Dios sobre o plano nosotros. de Deus para a nossa vida. Cuando nosotros entendemos su plan, Quando nós entendemos esse plano, empezamos a vivir por la fe começamos a viver pela fé y no de la fe. e não da fé. Esa es la diferencia Essa é a diferença entre un llamado entre um chamado y alguien que quiere servir. e alguém que quer servir. Cuando hay un llamado, Quando tem um chamado, usamos nuestra fe usamos a nossa fé para servir al Señor. para servir o Senhor. No dependemos de los hombres, Não dependemos de homens, dependemos de la gracia de Dios. dependemos da graça de Deus. En todas nuestras situaciones, Em todas as nossas situações, Dios va a trabajar, Deus vai trabalhar aún en el ministerio, no ministério para enseñarnos para nos ensinar cómo nosotros como nós podemos honrarle a Él. podemos honrar a Ele. Y nuestro deseo E o nosso desejo debe ser honrar a Dios. deve ser honrar a Deus. Davi Era un muchacho que estaba con las ovejas. era menino, rapaz que estava com as ovelhas. Él sabía cómo cuidar ovejas. Ele sabia como cuidar dessas ovelhas. Él sabía cómo protegerlas Ele sabia como ia protegê-las de aquellos que venían a robarlas. daqueles que iam vir roubá-las. Él sabía cómo protegerlas Ele sabia como protegê-las de los lobos cuando venían a matarlas. dos lobos quando vinham para Él lá. sabía cómo protegerlas Ele sabia de los osos, como proteger de los leones. os leões Y él los mataba e elas matavam. antes que tocaran sus Antes que ovejas. tocassem. Cuando Dios llama Quando Deus a chama David, a Davi, es porque él é porque ele tenía la capacidad tinha capacidade para poder cuidar de su para pueblo cuidar do seu y sabía que él e sabia que ele no iba a permitir não ia permitir que ninguna de ellas se muera. que nenhuma delas morresse. Las iba a proteger Você vai proteger de los filisteos, os filisteus, de los enemigos, dos inimigos, de los ladrones, dos ladrões, de todos los que pudieran venir de tudo aqueles a querer destruir sus vidas. que destruíram sua Si Dios en esta noche Si Dios está poniendo en nosotros ese llamado, es para que nosotros aprendamos a cuidar su rebaño, aprendamos a cuidar el rebaño de do Dios. seu do rebanho de Deus. Cuando nosotros miramos Quando nós olhamos para isso, la experiencia de David, a experiência de Davi fue muy útil para él. foi muito útil para ele. Él estaba trabajando, Ele estava trabalhando sentado o arrodillado en el piso, estava sentado ou ajoelhado no piso, alzando sus ovejas, abraçando suas ovelhas. y quizás muchas de E quem ellas sabe muitas delas estaban quebradas. estava quebrado, Cuidaba de sus pies, cuidava dos seus de pés, sus patas, das suas patas, cuidaba de los abrojos que habían en su cuerpo, espinas, sem cuidar dos espinhos, dos y machucados. empezaba a sacarlas E ele começava a tirar, sin importarle sem se importar si su ropa se se a sua ensuciaba, roupa estava si suja, su pantalón se se a ensuciaba, sua calça si estava las suja, ovejas mojaban su se as cuerpo. ovelhas molhavam. El interés que él tenía O interesse que ele tinha es que esas ovejas é que estas ovelhas cobraran vida. teriam nova vida. Vivimos en un mundo Vivemos num mundo donde hay mucha gente onde tem muita que gente hoy no tiene vida. que hoje não tem vida. Hay muchas personas, Tem muitas pessoas cristianos, cristãos que están quebrados que estão quebrados y necesitan hombres e precisam de y homens mujeres e mulheres que sepan cuidarlas que sirvam para y que cuidar sepan curar sus e que heridas. sirvam para curar os seus feridos. Dios te ha llamado a ti Você tem esse y chamado. en esta noche te E llamo eu te chamo para isso, para que hagas esa para tarea. que você faça esse trabalho. El estudio que estás haciendo O que você está estudando es muy importante para tu é vida, muito importante para todos. pero el llamado de Dios Porém, o chamado es más é importante muito mais importante para que puedas estar. para que você possa fazer. David Davi estaba en una situación estava numa situação donde él seguía en el campo onde ele vivia no campo con las ovejas, com as ovelhas. pero sus hermanos Porém, os seus irmãos corrieron donde estaba su papá, correram lá onde estava o seu pai, porque ahí estaba Samuel, porque lá estava Samuel, el hombre de Dios, o homem de Deus. y ellos se pusieron al lado de su padre Eles foram lá no seu pai con sus com músculos, os músculos, con sus com a fuerzas, sua força, con su capacidad, com a sua con capacidade, sus com as personas, suas con pessoas, su altanería, com as suas roupas bonitas, con el orgullo com o melhor de que ellos peleaban, que eles eram acostumados a lutar. que ellos batallaban Eles eram acostumados a matar. y que por su físico E por causa do seu porte físico, ellos podían llegar a ser el rey. eles podiam ser rei. Cuando Samuel empieza a mirar a estos Quando hombres, Samuel começou a olhar essas pessoas,
habla con Isaí, E ele fala con Isaí su padre. se fala com o seu pai Mira la vida de ellos e olha para eles y le dice: e diz: Isaí, es aquel, esse é aquele, ese no es, esse es este otro, esse é, no es este, não é esse também. es aquel, Esse no es aquel, não é esse. es aquel, É aquele, no es aquel, também não é. es aquel, no es aquel. Y le pregunta: Ele pergunta: ¿estos son todos tus hijos? e aqui estão todos os seus filhos? Y le dice a Isaí: no, Não, ele não está aqui. allá hay uno que solamente sabe cuidar de Tem ovejas, lá, no meio do mar, só sabe cuidar de ovelhas. alguien que no es importante, Alguém que não tem importância. alguien que nadie lo conoce, Não conhece nada. alguien que no tiene nombre, Esse aqui não tem, esse não tem nome. porque lo único que sabe hacer Porque a única coisa que sabe es fazer cuidar las ovejas y anda todo el día sucio. e anda sempre sujo. Para que alguien crea lo que hablas, Para que alguém acredite no que você fala. la suciedad de saber trabajar Para a sociedade saber que você trabalha. va a hablar de ti quién sos. Vai falar primeiro quem você é. Cuando alguien sabe trabajar, Quando alguém sabe trabalhar, sabe cuidar lo que tienes, sabe cuidar de ovelha. porque empieza a valorar Porque ele começa a orar. y sabe tener la bendición de Dios en sus manos. Sabe que ele carrega nas suas mãos a bênção de Y Deus. no es verdad. E não é. Cuando nosotros miramos lo que David estaba haciendo en el campo, Quando nós olhamos para o que Davi estava fazendo no campo, Samuel le dice a su padre: Samuel disse para o seu pai: envía por él y tráemelo aquí. mande ele vir aqui. Cuando David vino a Quando la Davi presencia, veio, él estaba todo sucio, ele estava sujo. tenía mucho olor en su cuerpo, Tinha um cheiro horrível. olor a transpiración, Transpirava muito mal. tenía olor a barro, Fedia barro. olor a oveja, Tinha cheiro de ovelha. olor a excremento de la oveja, Assim, vivia com as fezes das ovelhas, a sujeira das ovelhas. olor a orín de las ovejas. Tinha tudo. ¿Sabe lo que hicieron sus hermanos? Sabe o que seus irmãos fizeram? Qué feo. O que é isso? ¿Para qué lo trajeron? Por que trouxeram esse cara? Y Samuel dijo: Samuel disse: este es el que Dios quiere. esse é o que Deus quer. En esta noche, Nesta noite, Dios te dice a ti: Deus está dizendo: este es el que yo quiero. aqui estão os que eu quero. Esta es la que yo quiero. Esta é o que eu quero. Esta es la persona que yo Esta necesito. é a pessoa que eu preciso. Porque en esta noche Porque nesta noite, está dando su tiempo está dando tempo para estar delante de mí. para estar aqui. David vino delante, dejó sus ovejas por un momento Davi veio para frente, deixou y lá. él tenía la confianza E ele tinha uma confiança de que Dios estaba cuidando sus que ovejas. Deus estava cuidando. Cuando alguien sirve al Señor, Quando alguém serve o Senhor, cuando alguien tiene un llamado de Dios, quando alguém tem o chamado, está seguro que Dios cuida de sus ele vidas, tem segurança. cuida Deus de está su cuidando familia, da sua vida, cuida de sus ovejas, cuida del rebaño, cuida de todo lo que Dios ha puesto en sus manos. ¿Sabe por qué yo estoy aquí? Sabe por que eu estou aqui? Porque Dios está cuidando de mis ovejas. Porque Deus está cuidando das minhas Dios coisas. está cuidando de mi familia. Deus está cuidando da minha Dios está protegiendo nuestra bendición. Y a mí me está bendiciendo en esta vida. E noche. está me abençoando aqui. Y cuando los hombres aprendemos eso, Quando nós aprendemos isso, aprendemos a llorar aprendemos a chorar. por lo que Dios hace en nuestras Pelo que vidas. Deus está fazendo. Y es lo que Dios está haciendo por ti. Eu sei que é isso que Ele está fazendo com você. David Davi, dijo: ¿qué voy a hacer yo? o que eu vou fazer? Él no entendía todavía. Ele não estava nem entendendo o que estava acontecendo. En su mente, Na sua cabeça, él habrá pensado ele estava pensando. estar sentado en el trono del rey Estava sentado no trono do rei, y habrá dicho una corona, numa coroa, ropas reales, roupa real, gente cuidando, gente cuidando, personas sirviendo. pessoas servindo. Pero él dijo algo Porém, ele disse algo que era muy que importante: era muito importante. yo nunca voy a cambiar mi persona, Eu nunca vou mudar meu jeito. voy a ser el mismo Vou ser ele que he sido hasta el día de hoy. que sirvo até o dia de hoje. Lo que sí voy a hacer O que eu sou até o dia de hoje, vou continuar es sendo. tomar la responsabilidad Eu tenho responsabilidade que Dios está poniendo en mis que Deus manos está colocando em por minhas ese llamado por esse a chamado. ser rey. É o rei. ¿Se da cuenta cuán importante está siendo en esta noche? Você já viu quantas coisas importantes você está vendo essa noite? Usted es muy importante. Você é muito importante. Esta noche usted se tiene que ir de aquí Essa noite, quando você for embora daqui, pensando tem que pensar de que Dios lo ha elegido como rey. que Deus te elegeu como rei. Los que Dios elige como rey Que Deus elege como rei. no quiere que vivan como Não miserables, quer que vivam como miseráveis. quiere que vivan como rey. Quer que vivam como Y los que hoy somos rey os que hoje vivem como rei. somos hijos del rey.
Dios nos está poniendo ropas reales. Deus está colocando essa noite roupa real em você. Dios está acomodando nuestra vida. Deus está mudando a nossa vida. Yo no sé cuál es la tarea Eu não sei qual é a tarefa, o cuál es el trabajo que estás qual é haciendo. o trabalho que você está fazendo na sua igreja. Hazlo como un rey Haja como rei y para el rey. e para o rei. Ese trabajo, Esse trabalho, por mínimo que sea, por mínimo que seja, por más chiquitito que sea, por menor que seja, para Dios es importante para Deus é importante, porque Él te está probando. porque é Ele que está. Si vas a ser fiel en lo Se poco, você vai ser fiel no para ponerte sobre Ele mucho. vai colocar você sobre o mundo. Cuando nosotros somos fieles al Quando Señor, nós somos fiéis a Deus, Dios nos pone sobre mucho. Deus nos coloca sobre o mundo. Yo creo Eu creio que no soy merecedor de estar en este país. que não sou merecedor de estar aqui. No soy merecedor de estar en esta noche enseñándoles. Não sou merecedor de estar ensinando vocês. Pero si Dios me ha traído, Porém, se Deus me trouxe, es porque Él está mirando mi é corazón. porque Ele está olhando no meu Y coração. sabe que lo que yo estoy hablando Ele sabe que o que eu estou falando es lo que yo estoy é o viviendo que eu estou y es vivendo. lo que yo he vivido. E é o que eu tenho vivido. Y que lo que va a venir E o que vai va acontecer a ser mucho más grande que lo que voy vai a ser decir. muito maior do que o que eu estou vivendo hoje. Si empiezas a valorar, Se você pensar, empiezas a vivir, se você pensa em empiezas a darle el sentido a tu llamado, se você pensa em dar sentido ao teu no chamado, que solamente não somente que estás estudiando, que você está que estudando, estás sentado pasando un tiempo, que está sentado passando, sino que esto senão isso es lo que Dios está afirmando é o que Deus está afirmando, para que vos camines con Él para que você ande com Ele y andes con Él e andes com Ele y le sirvas a Él. e sirva Ele. Cuando las personas somos llamadas, Quando as pessoas são levadas, solamente le servimos a Él. No escuchamos la voz de los hombres, quando nós servimos ao Senhor, nós não escutamos as vozes dos homens, aprendemos a escuchar la voz de Dios. aprendemos a escutar a voz de Deus. Y cuando aprendemos a escuchar la voz de E Dios, quando aprendemos a escutar a voz de Deus, nosotros somos nós bendecidos. somos abençoados. Dios usa a los hombres. Deus usa os homens. Yo tengo líderes en mi iglesia. Eu tenho líderes na minha igreja. El hermano que vino conmigo es líder de música Missionário Carlos, que esteve aqui, é líder da música. y él sabe tocar, E sabe tocar. entiende de música, Entende de música. sabe lo que es servir al Señor en esa área, Sabe o que é servir a Deus essa área. pero él escucha la voz de Dios. Porém, ele sabe também escutar a voz de Y Deus. Dios lo ha puesto bajo mi E responsabilidad Deus colocou debaixo da minha responsabilidade para que él crezca para que ele cresça. y que mañana Que amanhã él pueda servir como rey. ele possa servir como rei. ¿Entiende? Cuando yo hablaba recién Quando eu falava de no escuchar la voz del hombre, de não escutar a voz do homem, estoy hablando de no escuchar lo que es negativo para nuestras não vidas, escutar o que as pessoas trazem de negativos para a nossa vida. lo que es positivo para nosotros O que é positivo para nós. proviene de la gracia de Vem da Dios. graça de Deus. Este hombre Esse homem es un hombre de Dios é o homem de Deus. y Dios lo ha puesto Deus que tem como rey sobre su pueblo como rei sobre o seu para traer su mensaje para trazer o seu a mensagem sus hijos. aos seus filhos. Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, Quando nós nos colocamos na mão de Deus, aprendemos a entender aprendemos a entender que el llamado de que o Dios chamado de Deus es algo divino. é algo divino. Diga conmigo, Diga comigo. cuando aprendemos a entender Quando aprendemos a entender que el llamado de Dios, o chamado de Deus, también entendemos também entendemos que es algo divino, que é algo divino, que proviene de que Dios. provém de Deus. Y lo divino, E y lo divino, e é divino. yo no tengo que perder, Não, divino no tengo que perderlo. é divino, não tenho como perdê-lo. ¿Entiende? Se Deus Es algo que cuesta mucho obtener para nuestras vidas. é algo para trazer isso custa muito. Cuesta mucho. Lágrimas, Lágrimas, desvelos, desesperos, desamparos desamparos, que nos aborrezcan, coisas que também nos aborrecem, los problemas que a veces tenemos, os problemas que nós temos. pero cuando lo alcanzamos, Porém, quando nós alcançamos, tenemos que cuidar. temos que cuidar. Porque las luchas Porque nas lutas y las batallas e as batalhas traen victorias a nosotros. trazem vitórias para nós. Si estás teniendo una batalla, Se você está passando por uma batalha, estás teniendo una lucha, está tendo uma luta, hay una gran victoria tem uma grande vitória para você. y el Señor la está peleando. O Senhor está nisso. En el llamado de Dios O chamado de Deus hay victorias para nosotros. traz vitórias para a nossa vida. Cuando yo conozco al Señor, Quando eu conheci o Senhor, yo llevaba 20 años en el alcoholismo. eu estava vivendo há 20 anos como alcoólatra. Si usted piensa en esta noche, Se você pensa, ¿qué vida puedo haber llevado yo siendo alcohólico?
Como mostrou. ¿Qué vida yo puedo haber Mas llevado como pensa siempre? você que eu, 20 anos, vivi uma vida de alcoólico? Dios estaba muy lejos Deus estava longe, para mi mente, na minha cabeça, pero Dios estaba cerca. para onde estava eu. Dios no permitió Deus não permitiu que aún robando, que me que siendo pegasse, ladrón, sim, que estivesse roubando, yo fuera preso que eu fosse preso a una casa. numa cadeia. Dios no permitió Deus não permitiu que aún en el juego que no jogo yo perdiera mi vida. eu perdesse minha vida. Dios no permitió Deus não permitiu que aún en las mujeres que no meio das mulheres yo tuviera enfermedad. eu tivesse uma enfermidade. Dios no permitió Deus não permitiu que mi vida que a minha vida, se perdiera antes de conocerle. que eu perdesse minha vida antes de conhecer Ele. Yo tenía mucho odio Eu tinha muito ódio, y mucho rencor en mi corazón muito rancor dentro do meu por lo que coração, mis padres habían hecho o que conmigo. meu pai e minha mãe haviam feito comigo. No entendía Eu não entendi por qué ellos hicieron eso, por que eles fizeram isso, por qué me abandonaron por que me abandonaram. cuando yo necesitaba el pecho de la madre, Quando eu mais precisei do peito da minha mãe, porque cuando yo necesitaba el cuidado de mis padres. quando eu cuidava dos cuidados do meu pai, Y yo no entendí eso eu não consegui y entender. me llevó a tener esa vida E eu fui viver essa vida tan triste tão triste y tan amargante. e tão amargado. Muchas veces Muitas vezes pensé en morirme, pensei, vou me matar. muchas veces pensé Muitas vezes pensei en que yo no servía para nada. que eu também não servia mais para nada. Un día tuve una enfermedad en mi cuerpo, Dia eu peguei uma enfermidade no en mis órganos genitales, nos meus órgãos genitais y fui al médico. e fui ao médico. Y la enfermedad E a enfermidade me había dejado estéril havia deixado estéril por causa de la bebida por causa da y bebida por causa del pecado. e por causa do pecado. El médico O médico me dijo que nunca iba a poder engendrar me hijos, disse: você nunca vai poder ser pai, nunca voy a poder servir como hombre. nunca você vai ser homem. Y eso trabajó en mi mente. Isso entrou na minha cabeça. Las personas As pessoas tenemos un grave problema. têm um grande problema. Muchas veces Muitas vezes las palabras que entraban en nuestra as mente, pessoas as coisas que entram na nossa mente, en nuestros oídos, nos nossos ouvidos, nos frenan en la vida. nos fazem parar com a vida. Y lo único que pensamos E a única coisa que pensamos es que no queremos vivir. é que não queremos viver. Muchas veces yo no quería vivir. Muitas vezes nós não queremos, eu não queria viver. Yo decía, no voy a servir como padre, Eu dizia: não vou servir para ser porque pai, no voy a poder engendrar hijos. não vou poder ter filhos. Mis órganos genitales A minha sogra, meus órgãos genitais estaban secos. estavam secos. Lo único que podía O único que podia era hacer mis necesidades. era para fazer minhas necessidades. Pero un día Um dia yo escuché la voz de eu Dios escutei a voz de Deus y Él me dijo e Ele disse: que me amaba como era eu te amo do jeito que você y me está. amaba como estaba. Eu te amo como você está. Y que yo para Él E eu para Ele era muy importante. era uma pessoa muito importante. Para el hombre Para o homem yo no servía. já não tem valor nenhum. Para tener familia no servía. Para a minha família não tinha. Fue el día Ele, cuando yo conocí al Señor. quando eu conheci o Fue el Senhor, día más importante foi o dia mais importante de mi vida. da minha vida. Nunca te olvides de eso. Nunca tinha ouvido isso. Ese es el día más importante. Esse é o dia mais importante da tua vida. Puedes tener un gran ministerio. Você pode ter grande ministério. Puedes sanar enfermos, Pode curar os enfermos, libertar endemoniados, libertar os endemoniados, hacer milagros, fazer milagres, cosas sobrenaturales. coisas sobrenaturais. Pero si te olvidas Porém, se você del primer día, no primeiro dia, cuando Dios entró en tu corazón, quando Deus entrou no seu coração, vas a perder todo lo que tienes. vai perder tudo que tem. Ese es el llamado. Esse é o coração. Es llamado a ser salvo. Fomos chamados para ser salvos. Si nosotros Se nós no aprendemos não aprendemos a reconocer a reconhecer la salvación de a Dios, salvação de Deus, el amor de Dios, o amor de Deus, nunca nunca vamos a poder ayudar vamos poder ajudar a aquellas personas aquelas pessoas que no conocen a que Dios, não conhecem a que conozcan el amor de Dios, a que conozcan el amor de Dios. a que não vamos poder ajudar aqueles que não conhecem o amor de Deus, a fazê-los com que conheçam o amor de Deus. Alguien que quiere ministerio. Alguém que quer o ministério. ¿Cuántos de ustedes quieren Quantos de ministerio? vocês ainda querem o ministério? Erga suas mãos, você que ainda quer o ministério. ¿Cuántos quieren tener un ministerio? Quantos querem ter esse ministério? ¿Sabe una cosa? Sabe de uma coisa? Cuando yo quiero algo de Dios, Quando eu quero algo de Deus, Dios tiene que ver mi mano.
Eu ergo as minhas mãos? Dios tiene que ver mi mano. Deus tem que Ver mi mano. ver a minha mão. Quando eu quero algo de Deus, Deus tem que ver a minha mão. Terceira parte vai dizer: quando nós queremos algo de Dios, queremos algo de Deus, tenemos que pelear por ese algo. precisamos lutar por isso. Cuando hemos tenido novio o novia, Quando nós temos um namorado ou uma namorada, yo he tenido enamorada, no he tenido enamorado. eu tive uma namorada, não namorado. Yo he peleado por ese amor, Eu briguei por esse namoro, porque he querido llegar a lograr porque eu queria chegar a ser noivo. lo que en verdad yo quería. Era o que eu queria. Cuando nosotros queremos algo de Dios, Quando nós queremos algo da parte de Deus, vamos a tener batallas, vamos ter muitas lutas, vamos a tener trabas, vamos ter grandes lutas, van a acontecer cosas vão acontecer coisas que nos van a hacer sentir que vão nos fazer sentir como que yo no tengo nada con un llamado de como Dios. nós, também se não é para mim, não tem esse chamado. Esa es la mentira Isso é uma mentira, más grande mas que el diablo va a poner en tu que o mente diabo vai pôr na sua y en mente, tu corazón. no seu coração. Porque Dios en esta noche Porque Deus essa noite está diciendo lo contrario. está dizendo o contrário. Yo he puesto mis ojos, Coloca os olhos yo he puesto mis ojos Coloque seus olhos sobre tu vida. sobre a sua vida. Así que cualquier Assim que qualquer cosa que el diablo coisa que ele te ama, venga a poner en tu corazón, coloque em seu coração. como que no vas a... Cuidar dos seus irmãos. Nosotros tenemos muchas batallas, Nós teremos muitas fatalidades, muchas luchas, muitas lutas. a veces en la familia, Às vezes na família, a veces en la iglesia às vezes na y igreja a veces personales. e às vezes pessoais. Pero una de las cosas que hemos aprendido Mas uma das coisas que nós temos que somos aprendido hijos de que Dios somos filhos de y Deus. Dios es nuestra ayuda, E Deus que nos ajuda. Dios es nuestra Deus fortaleza, que nos dá a Él força. está a nuestro cuidado, Ele está ao nosso Él está bajo cuidado. nuestra Ele protección está a nos proteger. para que nosotros seamos Para que nós chegamos las personas que Él quiere que às seamos. pessoas certas que Ele quer que cheguemos. Dios nunca te va a dejar solo, Deus nunca vai te deixar só. tienes que confiar en Él, Apenas confie nele, porque Él porque Ele va a estar contigo. vai estar contigo. La única manera A única que maneira Dios no está con nosotros que Deus não está com cuando você nosotros desobedecemos quando nós desobedecemos a su voz. a Deus. Si somos obedientes, Se somos obedientes, como David fue como Davi obediente, foi obediente, nosotros vamos a tener un corazón como el corazón. nós vamos ter um coração obediente a Deus. David por eso llegó a tener el corazón como Dios. Davi conseguiu ter um coração que agradava. David sabía lo que Dios quería. Davi sabia o que Deus queria. David entendía cuando Dios quería hacer algo. Davi entendia quando Deus queria dizer algo. David sabía Davi sabia cuando Dios iba a hacer algo en su pueblo, quando Deus queria fazer algo em seu porque él sentía exactamente lo porque mismo. sentia exatamente o mesmo. Sabía que si Dios no estaba de acuerdo Sabia que se Deus não estava de con acordo alguna situación de su com a pueblo, situação de sua vida, Dios iba a trabajar con él Deus ia trabalhar por ele, para que él trabajara con el pueblo. para que ele trabalhasse isso. Todo lo que Dios quiere hacer con la gente Tudo que Deus quer fazer para nós en el ministerio, e no ministério, Dios lo va a tratar contigo primero. Deus vai tratar conosco. Dios nunca va a hacer algo Deus nunca vai fazer algo que no trate contigo. que não trate com Dios nos respeta, Deus nos respeita, respeta nuestro lugar respeita nosso lugar y trata con nosotros personalmente. e trata conosco Dios no pessoalmente. pasa por arriba de nosotros. Deus não passa em cima das pessoas. Nosotros tampoco tenemos que pasar por arriba de Nós Dios. também não temos que passar por cima das pessoas. Y eso es llamado. E esse é o chamado. Ese es llamado de Dios para tu vida. Esse é o chamado de Deus para En você. esta palabra Esta palavra encontramos algo muy importante. encontramos algo muito importante. David Davi no se llevó por emociones. não se chegou por emoções. David podía haber dicho, Davi teve o livre-arbítrio. de que ahora soy rey, no cuido más ovejas. Agora eu sou o rei, eu não cuido mais de ovelhas. Ahora estoy aquí en mi casa Agora estou aqui na minha casa y que mis hermanos me sirvan. e que meus irmãos me recebam. Él tuvo una actitud Foi uma atitude de humildad. de humildade. El llamado de Dios O chamado de Deus tiene que haber en nosotros tem que haver em nós humildad. humildade. Dios te puede llamar como profeta, Deus pode te chamar como profeta, tienes que ser humilde. mas tem que ser humilde.
Dios te puede llamar como maestro. Deus pode te chamar como Tienes que mestre, ser humilde. mas tem que ser humilde. Dios puede llamarte como evangelista Deus pode te chamar como y evangelista, hacer campañas grandes fazer muitas campanhas donde grandes, miles de almas onde milhões de almas vengan a los pies de Jesús. venham para os pés do Senhor. Pero la gloria Mas a glória no es para ti, não é para você, es para Él. é para o Senhor. Y en el ministerio, Esse ministério, si no hay humildad, se não há humildade, es un ministerio é um ministério que va a perecer. que vai perecer. Nosotros tenemos que aprender Nós temos que aprender muchas cosas muitas coisas de cómo David vivió de como também ele viveu delante de la presencia de Dios. diante da presença de Aún Deus. podemos aprender, Não entendi. aún podemos aprender Aonde podemos atender de su pecado. nosso pecado, podemos ver o nosso pecado. ¿Sabe por qué podemos aprender de su pecado? Sabe por que podemos aprender com o nosso pecado? No para pecar, Não para pecar, sino para saber lo que no tenemos que hacer. mas para ver o que não podemos mais fazer. David Davi pecó, pecou, no porque era un hombre que le gustaba pecar continuamente. não porque era um homem que gostava de pecar continuamente. Él pecó Ele pecou porque era hombre. porque era homem. No te olvides que eres hombre. Você é homem Y vives en un cuerpo e vive em seu corpo de pecado. de pecado. Y tu carne, A sua carne toca tu carne. toca em sua carne. Haces, hágalo. Te duele, aprieta. Que aprieta. Que aprieta. Aperta. Aprieta. Dói? ¿Duele o no? ¿Sí? Sim. Aprieta fuerte. Total, se reta usted solo. Duele, ¿verdad? Bueno. Cuando usted se olvide Quando você é humilde de que es hombre, de que é um homem, ¿sí? Usted va a perder todo. você Va a perder todo. vai perder tudo. Aún A su salvación. a menos você vai perder tudo, menos a sua salvação. Cuando nosotros vemos Quando nós vemos que las personas que as pessoas creen estar en el cielo, querem estar no céu, es cuando las é personas quando as pessoas se creen se creem que son super que espirituales. são super espirituais. Los super espirituales São super espirituais. son los que creen estar siempre en el São cielo. que querem sempre estar no céu. Pero usted y yo Mas vocês estamos en la tierra. estamos aqui na terra. Mas nós estamos na terra. ¿Alguno anda en el aire? ¿Alguno anda en el aire? Alguém está indo para o céu? Alguém está querendo ir para o céu? Todavía estamos aquí. Então estamos aqui. Y tenemos errores, E temos o que fazer. tenemos pecados, Teremos pecado. tenemos equivocaciones, Teremos tenemos fallas. Teremos falhas. O usted no peca nunca. Somos pecadores. Yo soy pecador. Eu sou pecador. Y falta ante la presencia de Dios. E às vezes ando em falta na presença de Deus. Todas las personas le faltan a Dios. Todas as pessoas podem faltar com La Deus. palabra de Dios dice A palavra de Deus diz que no hay uno, que não há que no hay uno que não há um que peque 7 veces. que peque 7 vezes. ¿Entiende lo que es? Yo soy una persona Eu sou uma pessoa que me puede equivocar que posso me equivocar esas 7 veces 7 vezes y mucho más también. e muito mais também. Necesito arrepentir Necessito de arrependimento todos los días, todos os dias. doblar mis rodillas, Dobrar meus joelhos, reconocer reconhecer que soy falto en la presencia de que Dios. sou falho na presença de Deus. Porque no esté aquí, Porque aqui esté enseñándole, estou ensinando, no significa que no soy pecador. não significa que não sou pecador. Solamente Somente soy alguien enviado de Dios, sou uma pessoa enviada Para de hablar Deus com você. para falar com você. pero necesito Porém, necessito arrepentirme igual que usted. Arrepentirme igual que usted. me arrepender como vocês. Y eso es lo que nos hace É isso que nos faz sabios Sábios y entendidos e entendidos en la presencia de Dios. na presença de Deus. ¿Está entendiendo? Você está entendendo isso? Cuando usted tenga el llamado de Dios, Quando você tem um chamado de Deus, ¿cuántos de ustedes creen que tienen un llamado? quanto vocês creem que tem chamado ainda? Vuelvo a preguntar esto, Vou voltar a perguntar isso. porque quizás E quem sabe, de lo que ya estamos hablando, do que eu já estou falando, algunos digan, no, todavía no tengo llamado. alguns já disse, já não tem mais esse chamado. Ya no es la misma decisión que Não antes. tem mais essa decisão.
Pero ¿sabe qué? Porém, sabe que Si usted está en problemas, se você tem problema, eso no quita que haya un llamado de Dios. isso não vai importar se você não tem um chamado de Deus. Porque Dios está trabajando Porque Deus está trabalhando para cumplir ese llamado para suyo. cumprir esse chamado. Amén. Amém? Yo estoy cumpliendo el llamado, E eu estou cumprindo o meu chamado. pero todavía Dios está trabajando conmigo. Porém, Ele está trabalhando nele. A veces me enojo, Às vezes fico bravo, oriento a mis hijos, brigo com meus filhos. a veces no estoy de acuerdo con mi esposa, Às vezes eu estou de acordo com a pastora Suzana. a veces no la beso, Às vezes não dou um beijo nela. a veces no me pego. Às vezes eu não me beijo. Y eso habla E isso faz de que somos seres humanos, que somos seres humanos. ¿me entiendes? Você tem que entender isso? Pero hay alguien, Porém, tem alguma coisa. tenemos a Jesús, Temos Jesus, que murió por nosotros que morreu por nós, para perdonar nuestros para pecados. perdoar os nossos pecados. Si usted va Se vocês vão todos los días todos os dias a la presencia de Dios, para a presença de Deus, Él va a perdonar sus pecados. Ele vai perdoar os seus pecados. En el libro primero de Juan, No livro de São João, capítulo 1:9, no versículo 1, capítulo 1, versículo 9, dice la palabra de Dios diz a palavra de que Deus si nosotros que confesamos se nós confessarmos nuestros pecados, os nossos pecados, Dios es fiel Deus é fiel y justo e justo para perdonar nuestros pecados. para perdoar os nossos pecados. ¿Sabe cómo Dios no puede perdonar? Sabe como Deus não pode nos perdoar? ¿Sabe? Sabe? Não nos arrependemos. ¿Mm? Quando não nos arrependemos. Quando não é arrependimento, ¿Alguien más puede decir algo? quando nós outros não confessamos, Cuando no confesamos. quando não confessamos. ¿Y sabe lo que es confesar? Sabe o que é confessar? Yo le voy a comentar algo personal. Deixa eu falar algo pessoal para você. Cuando yo vine al Señor, Quando eu vim para o Senhor, yo todavía durante un mes durante um mês, seguí viviendo la vida que llevaba en el mundo. continuei vivendo a vida que eu tinha lá no mundo. Y Dios había perdonado mis pecados. Deus tinha perdoado meus pecados. Cuando yo conozco a Él, Quando eu conheço a Deus, Él me perdonó todos mis pecados quando eu conheci a Deus, Ele me perdoou os pecados y me ofreció una vida nueva. e me deu uma vida nova. En el proceso de Dios, E no processo de Deus, yo aún seguí por un mes eu não segui por um mês. viviendo mi propia vida, Continuei querendo viver a minha própria vida. hasta que entendí Até que eu entendi el perdón de Dios para mí. o que era o perdão de Deus para minha vida. Cuando yo le confieso a Dios Quando eu confesso a Deus esos pecados que yo cometí, os pecados que eu já fiz, después de haber conocido a Él, depois de ter conhecido Ele, yo le dije al Señor, eu disse ao Senhor: Señor, Senhor, yo hice esto, eu fiz isso, hice aquello, eu fiz aquilo, yo hice tal cosa eu fiz tal coisa. y confesé lo que hice. E confessei a Ele. No le pedí solamente perdón, Não pedi apenas perdão. le dije lo que hice. Eu disse para Ele o que eu fiz. Y ese es el perdón que Dios necesita de Esse é nosotros. o perdão que Deus tem que fazer em nós. Si nosotros Se nós guardamos pecados guardarmos os pecados y no confesamos e não confessarmos, y salimos a trabajar, sairmos para trabalhar, salimos al ministerio, sairmos para o ministério, un día um dia el diablo o diabo va a revelar nuestro pecado. vai revelar o nosso pecado. O ese pecado Ou é esse pecado. nos va a hacer caer E ele vai nos fazer cair. y nos va a hacer perder el llamado. E vai fazer a gente perder o chamado. Por eso es importante Por isso é importante que sepamos confesar nuestros que pecados. nós confessemos os nossos pecados. Porque Dios nos dice Porque Deus disse que Él es fiel. que Ele é fiel. ¿Cuántos creen que Él es fiel? Quantos creem que Deus é fiel? Lo que Dios dice, O que Deus disse, Dios lo cumple. Ele cumpre. Él es fiel y es justo. Ele é justo. Si yo me arrepiento, Se eu me arrependo, si tú te se arrepientes, você se arrepende, si tú confiesas, se você confessa, Él te perdona. e Ele te perdoa. Él es justo, lo que Él dice lo hace. Ele é justo, por isso que Ele falou, Ele vai fazer. Y no solamente eso, E não somente isso, sino que también te bendice senão que Ele te abençoa y te liberta. e te liberta também. Porque Él dice Porque Ele disse que también va a limpiar que também vai limpar la maldad de nuestro corazón. no mal que há no nosso coração. Y si hemos pecado, E se temos pecado, es porque hay maldad en nosotros. Y esa maldad se transforma en una maldición. se Si temos, hemos pecado, se temos es pecado, porque hay maldad. é porque tem maldade no nosso coração. Y eso se llama E isso se chama maldición para nuestra maldição vida. para a nossa vida. Y Dios nos perdona E Deus y nos limpia de esa maldad. nos limpa disso. Eso es perdón. Isso é verdade. Y es importante Isso é importante.
que nosotros seamos sinceros. que nós sejamos sinceros. Yo puedo estudiar toda la Biblia, Eu posso estudar toda a Bíblia, pero si yo no confieso, mas se eu não confessar, con lo que David le decía al quando Señor, nós entendemos o que Davi dizia ao Senhor, él le decía estas palabras: ele dizia essas palavras: Señor, Senhor, perdona perdoa-me aún los pecados aos meus pecados, que me sean ocultos. que me fecham os olhos. Ese Que são pecado, ocultos. ese pecado que él cometió Esse pecado que ele cometeu era algo oculto que estaba en su corazón. era algo que estava escondido no seu coração. No es que apareció de la noche a la mañana, Ele não apareceu de um dia para o outro, era algo que ya estaba trabajando en já su estava corazón. lá no seu coração. Llegó un momento Chegou um momento que se tuvo que manifestar. que ele se manifestou. O él se arrepentía Ou ele se arrependia, o caía en el pecado como cayó en el ou pecado. caía no pecado como caiu. Por eso después David Por isso, depois Davi se arrepiente se arrepende de la manera que dice da maneira que diz el Salmo 51. Salmo 51. Si nosotros no queremos llegar a ese punto, Se nós não queremos viver o que ele viveu e chegar a esse ponto, nosotros tenemos que escuchar nós temos que escutar la voz de Dios. a voz de Deus. Amém? Amén. Amém? Vamos ter um tempo de 5 minutos para esticarmos as pernas. Amém? Amém? Se coloca o pé. Se tem 5, 7 minutos para bater uma papinha, nós já voltamos. Una es, Uma delas. hay dos situaciones Tem duas situações que nos pueden hacer perder que podem nos fazer perder el llamado o chamado y el ministerio que Dios ponga que Deus colocou en nuestra vida. em nossa vida. El primero Primeiro, es el amor al dinero amor ao dinheiro. y el segundo Segundo, es un problema sexual. é um problema sexual. Cuando las personas Quando as pessoas, no pedimos ayuda quando as pessoas não pedem ajuda, en esas situaciones, nessas duas situações, estamos expuestos estamos colocados em situações a caer en pecados sexuales a cair nos pecados sexuais y a perderlo todo, e a perder tudo, aún la visión de Dios, a única visão de Deus, por causa del dinero. por causa do dinheiro. Dos problemas que tienen que tener en cuenta siempre. Dois problemas que você precisa colocar sempre em conta. Amén. Amém? Otra de las cosas que quería decir Outras coisas que quero te dizer es sobre David y Goliat. sobre Davi Y Goliat. e Golias. Cuando David enfrentó a Goliat, Quando Davi enfrentou Golias, él pasó una situación muy difícil. ele passou por uma situação muito difícil. Lo primero que aconteció O primeiro que aconteceu fue que a él le quisieron poner sobre su vida foi o que eles quiseram colocar sobre a sua vida. una vestidura Uma vestes que él nunca había usado. que ele nunca tinha usado. Era lo que Samuel había usado. Era Samuel. o que Samuel havia usado. Para pelear la batalla, Saúl. E Saúl, Saúl había usado. a vestimenta que tentaram colocar em Davi era a mesma que Saúl havia usado para uma batalha. Y David E Davi nunca había usado eso. nunca tinha usado isso. Para él Para ele, era algo que era muy pesado era algo muito pesado. y era algo que no iba a poder usar Era algo que ele não podia usar, porque no lo conocía. porque não conhecia. Nosotros las personas Nós somos umas pessoas que tenemos un llamado de que Dios, temos um chamado, tenemos que ser auténticos. temos que ser autênticos. Como usted me ve ahora, Como você me vê agora, que a veces hago un chiste, cuando hago un chiste, Cuando- o una broma. Programa brincadeira. sim, quando estou triste ou quando estou fazendo uma brincadeira, cuando me río, quando eu dou risada, yo soy así. eu sou assim. Pero eso no hace Porém, isso não é assim. de que yo pierda la gracia de Isso Dios, não faça com que eu perca a graça de Deus, porque me muestro delante de Dios porque me mostra diante de Deus tal cual soy, como eu sou. al igual delante de las personas. E eu sou também igual às No soy diferente. Não sou diferente. Lo que usted ve esta O noche que vocês veem essa es lo que yo soy. O que estão vendo é o que eu sou. No hay otra cosa aparte de eso. Não tem outra coisa. Y eso fue muy importante para David. Isto foi muito importante para Davi. David le dijo a Saúl: Davi disse a Saúl: yo no quiero esto porque no sé cómo usar. eu não quero essa armadura porque eu não sei como vou usar. Y eso pasa en las personas Isso passa às pessoas cuando tienen ministerio, quando tem um ministério, deseos de servir desejo de servir y deseos que su llamado e desejo que o seu chamado tenga éxito. tenha êxito, Quieren usar que querem usar cosas coisas que otros usan que outros usam. y no funcionan Não funciona, porque no saben porque não sabem cómo se usa. como se usa. Lo que Dios le dio a los manos O que Deus deu para o pastor Rubem Taral
No, al pastor no. Sim, o pastor Roberto No, não. a usted. A mim. Sí, no es para mí. Não é para o pastor Roberto. Porque él sabe cómo hacer lo que él hace. Eu sei como fazer o que eu estou fazendo. Yo no sé cómo él lo hace. Ele não sabe. Y por más que quiera Por imitarlo, mais que ele queira me imitar, yo no voy a tener éxito. ele não vai ter isso. Porque es algo que Dios ha puesto en su Porque é algo corazón que Deus colocou em meu y no coração en el mío. e não no coração dele. Muchos ministerios Muitos ministérios y muchos llamados e muitos chamados hoy son frustrados hoje estão por frustrados esa razón. por causa dessa razão. Davi, Lo único que él sabía usar a única coisa que ele sabia usar y entendía ele perfectamente entendia perfeitamente era la gomera. era Una onda. uma funda. No era otra cosa. Não sabia mexer Con esa onda, com essa funda. él mató osos, Ele matou os ursos, mató leones, matou o leão, derribó enemigos derrubou os inimigos y tuvo éxito. e teve êxito. Y él sabía E ele sabia que si él ponía esa onda que se ele colocasse essa funda en las manos de Dios, nas mãos de Deus, él iba a tener éxito. ele ia ter êxito. Iba a poder derribar al enemigo. Ia poder derrubar a Golias. Nosotros en la batalla Nós, na batalha, podemos tener éxito, podemos ter êxito, derribar al enemigo derrubar o inimigo y derribar fortalezas e derrubar as si fortalezas, somos se auténticos somos autênticos. y usamos E usamos lo que Dios ha puesto en o nuestro que Deus corazón tem colocado no nosso coração y lo perfeccionamos e aperfeiçoamos en la presencia de Dios. na presença de Deus. Eso es importante para su vida. Isso é importante para a sua vida. Usted nunca Você nunca quiere ser como otros. queira ser como os outros. Usted sea Você ser como Dios lo ha llamado. como Deus tem te chamado. Si hoy usted Se hoje você es un buen orador, é um bom orador, Dios va a usar eso para su Deus vida, vai usar isso para bendecir su vida. para abençoar. Si usted es una persona Se você é uma pessoa que sabe trabajar que sabe trabalhar en cualquier situación, em qualquer situação, Dios va a usar eso Deus vai usar isso para bendecir su vida. para abençoar a sua vida. Si Dios en su vida Se Deus ver a sua vida, ha puesto un llamado tem colocado um chamado para trabajar con niños, para trabalhar com crianças, es lo que Dios quiere que usted é o haga. que Deus quer que você faça. Y no por no ser pastor, E não por querer no, ser um pastor, ser um pastor, o por no ser un evangelista ou por não ser um evangelista, o un apóstol, um apóstolo, usted no va a ser bendecido. você não vai ser abençoado. Usted va a ser bendecido Você vai ser por abençoado lo que Dios ponga en su corazón pelo que Deus para que colocou usted haga. para que você faça. Usted no quiera imitar nunca a nadie. Nunca queira imitar alguém. Usted sea auténtico Você tem que ser en la presencia de na Dios. presença de Eso fue Deus. Isso foi lo que hizo o que fez que David que Davi derribara a Goliat. derrubasse a Golias. Tomó 5 piedras. Pegou 5 pedras. ¿Sabían eso? Você sabia disso? 5 piedras. 5 pedras. Una de las piedras Uma das pedras era la fe. é a fé. La segunda piedra A segunda pedra era la justicia. é a justiça. La tercera piedra A terceira pedra, fue la salvación a salvação. que había para su vida. Y la tercera piedra, la quinta piedra, perdón, la cuarta piedra que él usó es la verdad. Quarta foi a pedra da verdade. La verdad. Alguien que miente, Alguém que mente no puede tener éxito. Nosotros tenemos que aprender nós temos que aprender a no mentir. a não mentir. Ni aún Nenhum jugando o por brincar. No tenemos que mentir aún por brincar. nós não podemos mentir a ninguém, nem por brincadeira. ¿Por qué razón? Por que razão? Porque eso después se hace una costumbre Porque isso começa a virar um costume. y después es un hábito Depois se torna um hábito para nuestras vidas. para a nossa vida. Y en el ministerio, No ministério, lo que nos va a dar éxito o que vai nos dar isso contra Satanás contra Satanás es la verdad. é a verdade. Y la verdad A verdade es Jesús. é Jesus. Y Jesús Jesus es la palabra é encarnada. a palavra. ¿Está entendiendo? Entendeu? Cuando usamos la verdad, Quando usamos a verdade, Satanás no tiene autoridad sobre nuestras vidas. o diabo não tem autoridade sobre nós, Porque él es padre de mentiras. porque ele é o pai da mentira. Cuando yo miento, Quando eu minto, me tendría que preguntar, teria que me perguntar: ¿quién es mi padre? quem é o seu pai? Por eso es importante Por isso é importante que hablemos verdad. faremos a verdade. El diablo no va a tener nada que decir de mí. Aí o diabo não vai ter nada para dizer. Eso habla de la autenticidad. Isso é autenticidade. Eso habla de la autenticidad. Y la quinta piedra A quinta pedra fue la fe. é a fé. Não, fé
verdade, justiça e salvação. Digo, fe, salvación, justicia, Verdade. verdad. La quinta piedra que él usó fue la que derribó al gigante. Derrubou por isso. ¿Cuál fue, pastora? Aqui derrubou Golias. Derrubou por isso. Cuando nosotros entendemos que Dios pone en nosotros algo poderoso, como el ministerio, ahora voy a hablar de la quinta piedra, ¿sí? Es cuando nosotros podemos alcanzar grandes victorias para nuestra vida. La paz. Quando nós entendemos qual é a quinta pedra, nós conseguimos alcançar a vitória do nosso ministério. A quinta pedra é a paz. Davi Estaba en esta situación. estava nessa situação. Permiso, pastor. ¿Sí? No llega, ¿no? Sí. Gracias, pastor. Cuidado. Estaba aquí, en este lugar. Gracias, donde nadie lo veía. Y empezó a hacer esto. Déjeme pasar. Ele começou a dizer: Yo voy, déjeme pasar. deixa eu passar que eu vou. Yo voy adelante. Deixa que eu vou adiante, deixa eu passar. Y David dijo: yo voy a derribar a ese Ele incircunciso. disse: eu vou derrubar esse circunciso. Todos los que estaban ahí Todos que estavam aí estaban preparados para la batalla, estavam preparados para matar, pero tenían miedo. porém estavam com medo. David no tenía miedo, Davi não tinha medo, porque había paz en su corazón, porque havia paz, porque estaba seguro porque estavam y seguros sabía e sabia quién estaba con él. quem estava com ele. Tienes que tener seguridad Você tem que y tienes que tener paz de saber quién está contigo, saber que ele está y ese te dará la victoria e ele te dá a vitória. en medio del campo de la batalla. Amén. Denle un aplauso al Señor. Pastor. Entendeu? Amém? Muito bem, irmãos. O pastor Rubem vai estar. Se lá na sua igreja você quiser receber o pastor Rubem, ele tem